Vamos trazer detalhes também sobre a situação de técnico, porque o Vasco volta a fazer uma investida e abrir conversas com um treinador estrangeiro. Apoio importante, Conselho de Beneméritos e o Associativo se juntam aí para demonstrar força na tentativa de um restabelecimento do controle do presidente Pedrinho, a SAF do Vasco. Falar sobre situação de treinador, cara, com todo o cenário complexo que o Vasco vive, né? O Vasco não conseguiu fechar com o Fernando Seabra, a situação com o Jair Ventura até agora não evoluiu, né? Não chegou a um ponto que o Vasco possa fazer uma proposta oficial para tentar tirar o Jair Ventura do Vitória da Bahia. Parece que o Vasco voltou a conversar com o treinador argentino Martín Palermo. Informação que a gente obteve agora durante o jogo, né, do Brasil contra a equipe da Noruega é que as conversas voltaram a acontecer. Mas tem um detalhe, o Martín Palermo, ele está nos Estados Unidos. Fazendo o quê? Ele está lá cobrindo a Copa do Mundo como comentarista de uma televisão argentina, né? Isso aí acaba atrapalhando, porque ele não poderia já chegar aqui ao Rio de Janeiro amanhã para treinar a equipe do Vasco. Então, tem todo esse cenário, tem todo esse imbróglio, né? O Vasco segue conversando aí também com outros treinadores, tem o Hernan Crespo, tem treinadores aqui do futebol brasileiro, mas enfim, né? A ideia do Vasco é essa semana finalmente conseguir acertar com o treinador e que ele já possa assumir o comando da equipe aí nos próximos dias. E agora, seguindo aqui para o campo, infelizmente, aí dessa confusão que a gente está tendo que noticiar todos os dias, tivemos aí uma união e um estreitar de relação entre o Vasco e o Conselho de Beneméritos, dando aí um apoio e uma força ao presidente Pedrinho nesse litígio aí com a Justiça, tá? Primeiro eu vou ler para vocês aqui, em ordem cronológica, né? O Conselho de Beneméritos do Vasco emitiu um comunicado. Vamos ao comunicado do Conselho de Beneméritos. No exercício de suas funções de poder moderador e defensor do patrimônio do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Conselho de Beneméritos se reuniu no dia 3 de julho, com a participação dos dirigentes de todos os demais poderes do clube, para discutir a situação gerada pela decisão da juíza da 4ª Vara da Comarca da capital, que afastou os representantes do Vasco do Conselho de Administração da Vasco SAF. Após ampla e rica discussão, movida pelo interesse maior comum de defesa institucional, o Conselho de Beneméritos se manifestou pelo reestabelecimento integral dos direitos patrimoniais do clube perante a Vasco SAF e pela recondução dos seus representantes no Conselho de Administração. O Conselho de Beneméritos também solicitou à diretoria administrativa que conduz o processo de negociação e deliberação de eventual acordo com o novo investidor com a devida transparência e respeito aos ritos institucionais definidos no Estatuto do Vasco, sugerindo a constituição de uma comissão com representantes dos poderes do clube para examinar os termos e condições negociais e os instrumentos contratuais no processo que levou à cessão dos direitos da gestão do Vasco ao Grupo 777. Resumindo em miúdos aqui, o Conselho de Beneméritos falou, nossa opinião pública, o nosso parecer é de que a decisão judicial está errada e nós apoiamos a reintegração do presidente Pedrinho e dos demais conselheiros ao Conselho de Administração da SAF. Com relação ao tema venda para o grupo do Lamáquia, a gente sugere uma criação de uma comissão para poder analisar o contrato e, de fato, qual é a proposta, tá? Num processo de transparência, alegando, né, que na venda para 777 a coisa não transcorreu da melhor maneira, tá? Então eles fazem uma observação, uma sugestão para essa questão da venda e, com relação à briga judicial, manifestam apoio ao presidente Pedrinho. E aí, o Associativo já de noite emitiu um comunicado, tá? Vamos aqui à nota da associação. No dia 3 de julho, o presidente Pedrinho, representando a diretoria administrativa do Vasco, se reuniu com o Conselho de Beneméritos. No encontro, as dúvidas foram esclarecidas e o Conselho de Beneméritos concluiu que o conflito é interno e não deveria ter ido parar na justiça. A judicialização já traz graves prejuízos institucionais, esportivos e de credibilidade para o clube. A diretoria administrativa reforçou o compromisso da transparência da negociação para evitar os erros do caso da 777 se repitam. Esse rito
começaria após a assinatura do memorando, mas, por iniciativa própria, a diretoria administrativa havia agendado uma reunião com os presidentes dos 5 poderes do clube, justamente para começar esse processo. Mas o encontro não aconteceu porque 2 dos 5 poderes não puderam comparecer. Na reunião, prevaleceu o compromisso com o Vasco acima de tudo. A maioria dos beneméritos, em um gesto de responsabilidade com o clube, se uniu à diretoria na luta contra a incorreta intervenção judicial, afastando a possibilidade de impeachment, no desejo que os conselheiros afastados precisavam voltar à SAF. O Vasco Unido é imbatível. Então aquela resenha, aquele medo justificado e registrado pelo presidente Pedrinho em entrevista dada aos companheiros do canal Atenção Vascaínos, por hora morreu. Não vai ter apoio do Conselho de Beneméritos, então tudo indica que vai ficar por aí. Por hora, essa batalha aí, ou essa briga, tem se arrastado aí agora no tribunal, tá? Falando aqui, inclusive, sobre postura de diretoria, o Vasco, diante da necessidade, né, de um novo profissional no mercado, passa a observar outros nomes. E um nome hoje que vem sendo observado pela diretoria é o nome do Jair Ventura, cara. O Vasco, de fato, sondou a situação do profissional, iniciou os primeiros contatos pensando em uma contratação do treinador que vem desempenhando um excelente trabalho sob o comando do Vitória, do clube baiano. O Jair, ele até chegou a falar sobre o assunto, desconversou, não confirmou. E ontem, os amigos do VDC Cash entraram em contato com o presidente do clube baiano, que se chama Fábio Mota. E numa conversa rápida, o Fábio Mota resolveu falar sobre o Vasco da Gama, sobre uma saída do Jair Ventura para o nosso Vascão. E eu digo aqui exatamente o que eu disse para vocês lá no início do vídeo. A situação do Vasco é deplorável. Porque, ao ser perguntado sobre a possibilidade de uma saída do Jair Ventura para o Vasco, o Fábio Mota disse assim, olha, abre aspas, só se o Jair for maluco para sair do Vitória para o Vasco. E eu duvido muito que ele queira ir. Eu vou repetir. Só se o Jair for maluco para sair do Vitória para o Vasco. E eu duvido muito que ele queira ir. Palavras do presidente do Vitória. É difícil, cara. Porque o presidente do Vitória, ele tá dizendo que o Jair Ventura é maluco de largar o Vitória pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Os caras estão achando que o Vasco é o quê? Os caras estão achando que o Vasco, sinceramente, é o quê? Respeito Vitória. Diferente do presidente do Vitória, eu respeito o clube deles. Mas não dá para comparar a grandeza entre Vitória e Vasco. Tenho certeza que pro Jair seria um orgulho, um prazer, um passo de grandeza deixar o Vitória para comandar o Vasco. As palavras do senhor Fábio Mota foram vergonhosas de um presidente que não respeita o Vasco da Gama. Eu sigo respeitando Vitória, sigo achando o Vitória um clube grandioso, mas não tem como dizer que o Jair Ventura é maluco de sair do clube baiano para fechar com o Vasco da Gama. O Vasco segue sendo Vasco. E a culpa disso tudo, de depoimentos como esse do senhor Fábio Mota, é de vocês. E quando eu falo de vocês, é de vocês responsáveis pela política do Vasco da Gama. Vocês não dão respeito ao Vasco. Vocês não cuidam do Vasco. Vocês diminuem o Vasco. E vocês são os culpados, para que nós tenhamos que ouvir um presidente do Vitória vir e falar isso do Vasco. A culpa é de vocês. Uma vergonha. Tem que ouvir o presidente do Vitória dizendo que o Jair Ventura seria maluco de largar o clube baiano para fechar com o Vasco da Gama. De verdade, cara. Sabe? Que fase é essa situação, amigo? Que fase? Sinceramente, que fase, amigo vascaíno? E o Vasco, de fato,
procurou o Jair Ventura, até o momento não fechou, até o momento não tem absolutamente nada entre Vasco e o profissional, mas é um nome que a diretoria Cruz Maltina definitivamente deseja. E eu utilizo as palavras do Pedro Ivo, que é um dos membros da Sempre Vasco, apoiadores do presidente Pedrinho, sobre toda essa situação política do Vasco. Ele diz assim, olha, presidente poder e quem tem posição de alto escalão estatutário na hierarquia política que não se posicionam claramente, publicamente a favor do Pedrinho, está automaticamente contra ele e a favor da conspiração que o afastou do comando da Vasco SAF. É simples. O objetivo é claríssimo, evidente. Prejudicar o máximo possível a janela de transferências, para que esportivamente o Vasco chegue em novembro o mais fragilizado possível para as eleições, para que dessa forma um outro bloco, formado também por essas pessoas, seja formado e tenha algum discurso de viabilidade política. Tá aí, cara. Tá aí. É uma vergonha. E tudo que acontece hoje dentro do Vasco dá palco para que um bobão, como foi o presidente do Vitória, dê um discurso como esse. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilha, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor para nos dar uma moral, que assim nosso vídeo é recomendado para mais vascaínos. E não se esqueça também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!